curtido muito o Dia das Crianças, esse final de semana, que vocês tenham aproveitado bastante, porque essa semana a gente começa com bastante novidade. O pessoal já comparecendo no chat, no Boa Tarde. Eu sou a professora Regiane, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Famílias, professores, que todos vocês possam conosco, aproveitarmos mais essa tarde. E com relação às novidades, essa semana já explicando que nós começaremos uma sequência didática, é a primeira sequência didática de aprimoramento. O que quer dizer isso? Nós vamos resgatar algumas das habilidades vistas anteriormente, mas sobre uma perspectiva diferente. O nosso tema é piada na sala de aula. Piada mesmo. Preparem o bom humor para cada uma das nossas aulas, para que a gente possa compartilhar do bom humor com o aprendizado. Combinado, gente? Agora, não esqueçam de colocar a data no alto da página. Hoje é dia 13 de outubro de 2020. Vou deixar vocês se organizando, os estudantes se organizando, falando com os nossos professores, Essa semana vai ser uma semana um pouquinho mais agitada, são 10 aulas da sequência, então nós teremos dobradinhas hoje e amanhã, depois 3 aulas na quinta e 3 na sexta-feira. Então, e tudo relacionado ao mesmo tema principal, certo? Sejam bem-vindos também. E vamos começar com as habilidades das aulas de hoje. Aula 1, rir e refletir. A habilidade EF05LP10. Ler, ouvir e compreender com autonomia anedotas, piadas, cartoons, poemas, minicontos, entre outros textos do campo artístico literário, em diferentes mídias, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. E EF35LP04. Inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. Habilidades para vocês, o pessoal que já está chegando, já está cumprimentando. Gente, primeira coisa, eu disse que nós teremos 2 aulas diárias hoje e amanhã. Isso quer dizer que eu começo com o assunto, rir e refletir, e depois nós viremos com a segunda parte da aula. Nossa, deu até uma enroscada, é muita emoção. Já viu o pessoal falando, ai, Pro, gostei do negócio de piada e tal. Essa semana nós teremos várias. Mas não é tanta novidade o gênero, eu quero mesmo assim perguntar aqui para vocês. Quero que vocês apontem o que vocês conhecem sobre piada. A gente já viu isso, quero ver no chat. O pessoal já está no Boa Tarde, tem um pessoal começando a semana. Luiz, boa, piada tem a ver com texto de humor. Que mais? É um texto curto e engraçado. O Gabriel, a Helena colocou que é um texto curto. Michele, é um texto engraçado. O Nicolas colocou legal, falou que piada e anedota são iguais. Elas correspondem ao mesmo gênero de humor. Gente, já começaram bem. Nós temos um pouco mais de características detalhadas sobre isso. Então, para nós começarmos, vamos ler uma piada. E aí a gente estuda junto. Vamos lá? Leitura compartilhada do texto A Estrada. Um senhor dirigia em uma estrada deserta e percebeu que estava perdido. Levou horas para que ele encontrasse um menino que cuidava de uma horta à beira da estrada. Então, parou o carro e perguntou ao garoto: menino, por favor, você sabe para onde esta estrada vai? Meu senhor, essa estrada não vai para lugar nenhum. Você quer dizer que ela não tem saída? Não, senhor, porque são as pessoas que vão nela para algum lugar. Menino engraçadinho, eu quero saber aonde essa estrada me leva. Senhor, essa estrada não leva ninguém. Você acabou com a minha paciência. Por favor, você sabe me dizer em que lugar eu chego se continuar nessa estrada?
Ah, agora que o senhor falou direito, pode seguir na estrada que chegará ao centro da cidade e voltará para a rodovia. Fim. Ó, eu gostei, eu virei aqui, a Joana falou assim, já tô rindo desde o começo, que legal, que bom. Quero saber de vocês. Vocês gostaram da piada? Ó, alguma pessoa já comentou, aí teve gente que falou assim, ah, é meio fraca. E é aí que está a minha pergunta, e eu vou fazer aqui para vocês. No caso da nossa piada, por que às vezes, vocês acham, por que às vezes tem piada que a gente acha engraçada e tem piada que não tem graça? Quais são os motivos dessa diferença que umas pessoas têm para o humor? Quero ver de vocês. Ó, a Heloísa já colocou que tem gente que não entende a piada. Exatamente, pode acontecer. O que mais? O Arthur disse que nem sempre a piada é engraçada, que ele não achou essa piada engraçada. O Enzo falou que achou a piada engraçada porque ele entendeu. Vocês colocaram a palavra-chave. A questão de humor, gente, às vezes depende muito da sua compreensão de texto. Por isso que a gente trabalha muito a compreensão textual. As piadas são textos curtos e tem que ter um raciocínio rápido com cada um dos detalhes. Mas, às vezes, é mais interessante quando vocês assistem um humorista contando, que é diferente a entonação de como eu fiz aqui, que foi uma leitura. Então, tudo isso também depende de como vocês observam cada uma das passagens, o tempo da piada e coisa do gênero. Agora, pergunta, do que a nossa piada estava tratando? Eu quero saber de vocês qual é o começo da piada, o começo da nossa história. Ah, aqui, o Nicolas colocou que a piada conta do menino, do homem na estrada, certo? E aí, Ana Clara coloca que é sobre uma estrada que o cara não sabe perguntar. Gostei. Essa acaba sendo desfecho de humor. O que é desfecho de humor? É quando eu finalizo a piada explicando a situação. O começo da piada, o motorista lá do carro, ele está perguntando para um garoto e ele faz uma pergunta totalmente diferente. Ele faz uma pergunta curta e o menino responde do jeito que ele perguntou. Agora é que está a questão. Quando você não sabe perguntar, nem sempre a resposta também vem do jeito que você espera. Agora, já vi ali no chat, a Isabela falou assim, ah, isso mesmo, quando pergunta errado, resposta errada. Muitas vezes acontece isso, isso é fato. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre esse gênero de acordo com aquilo que vocês conhecem. A gente vai pensar nesse exemplo, mas numa porção mais aberta, de um âmbito mais geral. O que vocês sabem sobre piada? Nós faremos alguns registros sobre isso. O que é uma piada? Então, vamos fechar numa frase, quero ver no chat, fechar a frase. O que é uma piada? Como nós poderíamos fazer essa definição? Ó, gostei. A Gabriela colocou um texto pequeno e engraçado. O Vitor, um texto curto que traz humor. Uma anedota ou uma piada, a Sofia colocou. Já gostei, vocês repetiram as duas palavras-chave. Ser um texto curto e trazer humor. Então, vamos lá. Um texto curto com... Eu vou colocar objetivo, tá? De humor. Porque o objetivo é ter humor, mas nem sempre todo mundo acha graça, né? Em todas elas. Segunda questão, você costuma ouvir ou contar piadas? Quero saber de vocês. Ó, ficou dividido. Tem gente que sim, o Rian falou que às vezes, a Rebeca colocou que sim. Eu vou colocar, então, que a maioria, ó, no caso de vocês, a maioria disse sim. Certo? Tanto para contar quanto para ouvir. O Gustavo falou que ele escuta mais do que ele conta. Olha, o Luiz foi sincero, ele falou assim, eu não sei muito contar a piada, ele prefere ouvir. Às vezes é isso mesmo, eu também prefiro ouvir. Vamos lá, terceira questão. Onde e quando? Lugares onde geralmente a gente costuma ouvir ou contar, trocar piadas.
Ó, o Cauê, em casa, na escola, no WhatsApp. O pessoal tá... Na Giovana, eu vou colocar pela maioria. Esses 3 primeiros são que apareceram mais. Ó, em casa, na escola. Eu tenho 2 ícones aqui, ó. Onde? Agora o quando. Eu vou colocar aqui, ó. Etc. E quando? Em qual momento? Tipo assim, a professora tá lá dando, no caso da escola, a professora tá lá dando lição e você para, chama teu amigo no cantinho e conta uma piada. Isso não é legal, né? Tem um pessoal que lembrou que no stand-up a pessoa pode ver com a família pela internet. Boa, gostei, isso mesmo. Agora, em que momentos que a gente pode estar contando? Em qualquer lugar que nós estejamos, em que momento? Ó, o Gabriel colocou em festa, em reunião com os famílias, são tudo lugar. Mas, em hora apropriada. Gostei dessa palavra, Gabriel. Não, isso quer dizer que eu posso contar uma piada em qualquer momento? A Esther colocou, na escola é no recreio. Excelente. Agora, a palavra apropriada é bem isso, a gente tem horário para contar, né? Tem horário certo. Quarta questão, de quem você ouve ou para quem conta piadas? É, de quem geralmente você escuta e para quem você conta. Ó, gostei. A Sandra colocou dos meus familiares, eu vou colocar, vou citando aqui, ó. De familiares, vou deixar amigos. E eu gostei do Enzo, que ele colocou de comediantes. Vocês podem ouvir piadas, né? Existem programas de humor que, às vezes, o comediante, ele conta uma piada. Não é só uma encenação básica e ele conta uma piada ali dentro do contexto do programa. Legal. Agora, continuando. As piadas que você conhece falam sobre o quê? Quais os assuntos que vocês mais escutam piadas? Ah, o Isaac falou assim, piada que tem preconceito, às vezes tem. Ó, e aí a gente vai colocar bem essa questão. Justamente até a gente já viu isso, né? Essa questão que precisa ser corrigida nas piadas. Que mais? Sobre política. Animais. Eu já vou colocar o etc., porque eu achei bacana. O Vitor colocou que escuta muito sobre escola também, só que não vai caber aqui. Vocês estão bem de repertório. Colocar etc. São assuntos que geralmente a gente costuma ouvir em piadas. Próxima questão. Em que situações este gênero é mais empregado? Ou seja, em que situações é mais apropriado nós contarmos piadas? O Pedro, em festa. Boa, Pedro. Gente, em velório. Já é a segunda vez que vocês colocam isso. Gente, depende, né? Porque às vezes a família tá ali, sofrimento, não é bom sair contando piada, né? Ó, gostei da questão, vou colocar aqui, ó. Em festas, a Juliana colocou em reunião com amigos, vou colocar tudo no plural, em reuniões com amigos, etc. Vocês percebam o seguinte, a nossa abertura, fazer uma explicação para vocês, vamos fazer uma explicação assim, ó, no olhinho de vocês. A nossa abertura sobre piada, ela vai pegar, eu quero saber muito o que vocês conhecem, que nós vamos nos aprimorando no decorrer da semana, certo? Então, às vezes aparece uma resposta ali que não foi para a lousa, entra no etc., mas eu vou citando no decorrer da semana, combinado? Então, vamos lá. O pessoal falou em shows, porque se vocês não em churrasco, na casa de amigos,
Vocês sempre colocam no recreio da escola, vocês estão colocando bem. Então, eu só estou obedecendo o espaço. Tudo isso é legal. A gente vai questionar todos esses itens. Próxima questão. Será que podemos contar uma piada em qualquer situação de comunicação? Em qualquer momento, mesmo que você estiver numa festa? Não. Sofia, Kaique, Marcos, Rafael, Giovana, todo mundo falando que não. A Rafaela colocou depende. Na verdade, o não está corretíssimo. Agora eu queria um exemplo de vocês, eu não vou registrar, eu queria ver um exemplo. Por que que a gente não pode contar uma piada em qualquer situação que está criando a comunicação? Eu estou me comunicando com vocês, eu posso parar a aula de repente e contar uma piada? Ó, o Enzo colocou, tem que conversar com as pessoas mais próximas. Ó, perfeito, a gente viu até nas nossas aulas anteriores. Gostei. O Murilo falou que tem que escolher até a pessoa com quem vai falar. Porque às vezes a pessoa está mal. O Isaac colocou, às vezes a pessoa está mal, não está para graça. A pessoa pode não estar muito bem para ouvir. Gabriele, Lívia. Ó, a Ana Beatriz falou, não se deve contar para piada numa igreja. É isso. O pessoal está tentando entender que não é qualquer situação de comunicação que eu paro tudo e conto uma piada para alguém. Mesmo que eu lembrar daquela piada super engraçada, não dá, né? Tem que tomar cuidado. Beleza. Última questão. Piada é um gênero interessante de ser estudado? Por quê? Então, primeiro eu quero a primeira parte. Vocês acham interessante a gente estudar esse gênero textual de humor? As piadas, as anedotas? Simples, sim ou não? Deixa eu ver. Sim, Isabelle, Mirella, Milena, Fabrício, ó. Vocês colocaram sim. Perfeito. Agora, por quê? Porque sim. O que é interessante nisso? Estou esperando, tem tudo a ver com relação a quando a gente entende ou não uma piada. A Isabela falou que o humor é muito bom, ótimo. Mas falta uma palavra-chave. A piada é divertida. A pessoa pode aprender a falar melhor, boa. O Vitor falou sobre a pontuação. Gente, vocês estão ótimos. O humor é legal, interessante. O Caio falou. Gente, vocês estão muito bons. A Pro Márcia colocou para descobrir o senso de humor. O que é o senso de humor? Muito bem. Ou seja, a piada, esse gênero, que ele foi muito discriminado há muito tempo atrás, hoje ele entrou na questão de obrigatoriedade de estudo, para justamente a gente possa treinar a compreensão textual do humor, o caráter de humor, o que faz uma coisa ser engraçada ou não. A gente estuda as características desse gênero, porque é bem específico. Cada um dos pontos desse gênero são bem específicos. Então, eu vou resumir essa fala de vocês. Sim. Porque ajuda na compreensão textual no sentido do humor. A questão da pontuação do Vitor é bem legal, Vitor, mas vai entrar aqui no etc. Porque nós veremos essa semana tudo envolvendo esse gênero textual, com maiores detalhes. Como eu disse, nós vamos nos aprofundando. Agora, tem uma questão que eu não fiz, que tem a ver com a nossa segunda habilidade, que ainda será também trabalhada na outra aula, que eu vou fazer aqui, vamos ver se vocês estão bons de memória. Antes de eu voltar para a piada, eu quero saber se vocês sabem qual é a informação implícita, ou seja, escondida, na piada que nós lemos chamada A Estrada. Ó, só para recordar, o menino vem, o senhor para com o carro, pergunta para um menino se a estrada leva ele a algum lugar. Agora eu quero saber o que está implícito aí, que é o que vai dar no final o desfecho de humor. Quero ver.
A Isabela colocou, gostei, a Isabela colocou que é a questão da interpretação da pessoa. O Lucas colocou que é o jeito de falar. Boa! Vocês também. O moço, o Juan colocou, o moço não sabia fazer a pergunta certa. O Gabriel colocou que é a ironia. Gente, quinto ano, vocês estão muito bons. Olha só, o Gabriel colocou que é o jeito do humor, está a questão das perguntas. Legal, legal. Vocês, já vi que vocês começaram bem. Só que eu tenho uma pergunta. Quando a gente fala na palavra ironia, que já foi mencionada, eu estou relacionando o quê? Porque a gente falou até agora só de humor. Eu vou colocar uma observação aqui sobre a ironia. O que é ironia? Um monte de gente colocou que a piada tem uma ironia. Ironia com o quê? O Cauã colocou que é o jeito de falar, que é quando você brinca com a pergunta do outro, a Camila colocou. Quando você quer dizer uma coisa, mas significa outra, o Eduardo colocou. Gente, vamos pensar assim então. A ironia, quando às vezes, vou pegar essa última frase, quando eu quero não ser muito fiel ali ao que eu estou falando, eu estou colocando uma impressão engraçada naquilo, como se eu estivesse corrigindo a pessoa na minha fala. Uma coisa, deixa eu diminuir. A ironia também tem a ver com o humor, só que é uma coisa que aparentemente parece mais séria. A pessoa fala de um jeito mais sério. E no fim, ela está tirando sarro de alguma coisa. Deu para entender agora? Eu achei bonitinho. A Suélia já falou, agora eu entendi. É quando, a Provanessa colocou, é quando uma pessoa diz uma coisa e dá duplo sentido. Perfeito, a gente já viu isso também. Lembra da polissemia? Quando eu tenho sentido figurado e eu uso? Perfeito. A Viviane colocou sim, agora eu entendi. Legal. Isso está tudo relacionado com a questão da piada. Então, a gente está dentro de toda essa história. Vocês arrasam. Agora, vamos fazer um fechamento sobre todas essas características de uma maneira mais formal. Atenção, retomada da aula, rir e refletir. O que aprendemos nesta aula? Que a piada é um gênero textual com características próprias, que vocês já viram, né? Com relação a tamanho, a linguagem. A piada ou anedota é uma breve história com final engraçado, que nós colocamos a questão do humor. Um recurso humorístico utilizado na comédia ou no cotidiano, com a finalidade de provocar risos em quem a ouve ou lê. A piada pode conter situações preconceituosas, variadas. Por isso, é importante pensar bem antes de espalhar uma piada, para não magoar ninguém e nem disseminar preconceito. Para contar uma piada, tem hora e lugar. Nós já vimos isso. Precisamos ter consciência de escolher certo. É importante estudarmos e compreendermos piada na escola. Assim, desenvolveremos consciência sobre a carga preconceituosa de algumas delas, aprendendo a usá-las bem com o verdadeiro sentido de humor. Quando a gente fala verdadeiro sentido do humor, é porque não é nada legal fazermos uma piada que possa ofender ou desrespeitar uma outra pessoa, um outro grupo diferente do nosso. Isso tem que ficar bem claro para vocês. A piada ela tem que ser engraçada, o tino de humor, a ironia, mas sem que se magoe ninguém. Isso tem que ficar muito claro. Dica: pesquise, leiam ou produzam piadas e compartilhe nas redes sociais. Além de aprender mais, todos darão várias gargalhadas. Assim eu espero. Tem gente que leva jeito, né? Aí vocês podem compartilhar, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, a primeira. Daqui a pouco a gente volta. Essa é a telinha para vocês fazerem a participação e a opinião de vocês. 5 minutinhos para vocês tomarem uma água rapidinho, alongar o corpo rapidinho, que a gente já volta. Tá certo? Tchau, tchau, pessoal! Para todos os públicos.
Boa tarde, moça. Você vai sempre aqui? Te conheço? Poxa, moça. Você não me conhece, mas pode me conhecer. Pode me conhecer. Não estou interessada. Poxa, mas, moça, você é daqui da região? Não sei. Você não quer conversar comigo mesmo? Rapidinho, assim? Poxa, moça, rapidinho. Olha, faz o seguinte, some daqui ou eu vou chamar o gerente, tá? Tá bom, moça, tá bom, desculpa aí. Pô, desculpa aí. Tá bom, beleza, tô saindo. Depois dizem que adolescente é que é mal educado. Eu só queria perguntar pra ela se meu ônibus passava aqui. Só isso. Aí corta. Tira a cena. Ai, eu não mudei a tela. Devagou a tela, tá? Aí. Agora sim. Eu não coloquei a primeira tela, agora que eu vi, ficou sem a tela do fundo do bar. Gente, vamos lá agora para a habilidade. Eu já comento o que nós acabamos de fazer. Preste atenção. Aula 2, continuação. Contar e encantar. São duas habilidades. Continuando as mesmas habilidades que nós já vimos na primeira aula. Ou seja, a habilidade EF05LP10. Ler, ouvir e compreender com autonomia anedotas, piadas, cartoons, poemas, minicontos, entre outros textos do campo artístico literário, em diferentes mídias, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. E a segunda é EF35LP04, inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. E aí, pessoal, nós voltamos. Agora, deixa eu tentar arrumar um pouquinho o cabelo. Eu quero saber, achei legal, tem um pessoal que falou assim, a professora começou com a piada. Eu quero saber se vocês gostaram da nossa encenação. Ó, tem um povo falando assim, algumas piadas ficaram engraçadas. Nossa, teve gente que ficou assim, gostou, ficou meio dividido, mas a maioria falou que achou legal o começo. Gente, ó, tem para melhorar, né? Mas eu quero saber se vocês entenderam e o que vocês entenderam da encenação que nós fizemos aqui. Eu quero saber. Ó, o Paulo achou que o menino estava cantando a moça. Parecia isso. Ó, já pegou o legal da dramatização. O Álvaro colocou também que teve a impressão que o menino estava cantando a moça. E o desfecho? Era isso mesmo? Tudo estava levando a isso, mas era isso que aconteceu? Samuel, legal, Samuel colocou assim que não, que na verdade ele só queria uma informação. E a moça ficou ofendida. Gostei, Samuel. Isso mesmo, essa foi a ideia. Gente, quando nós falamos no desfecho de humor, está aí a questão da informação implícita. Por que a informação implícita é bem essa? Porque justamente está relacionado com aquilo. Vai voltando a ideia para um determinado desenvolvimento do texto, mas no final revela-se um sentido de humor e uma coisa muito diferente do que aparecia no começo, do que estava, né, ali. O pessoal ainda está brincando, então, sejam bem-vindos todos, tem gente perguntando, aula do quê? Acho que a gente chegando agora. Estamos na nossa aula 2 de língua portuguesa relacionada à nossa sequência de piada na sala de aula. Então, a gente fez uma dramatização para quê? Para, ao invés de lermos, dessa vez foi demonstrar uma piada. A Caiane colocou que poderia fazer mais. Ó, legal, Caiane, gostei da sua sugestão. Olha só, uma outra coisa, uma boa informação para a nossa galerinha do 5º ano, para os professores, para os familiares que nos acompanham, é assim, nós temos que pensar que todas as informações implícitas, elas estão nas entrelinhas. Ficou claro? Uma informação, vocês já disseram,
Vocês conseguem notar outras informações implícitas na piada que foi encenada? O Everton colocou que parecia que parecia que o menino estava cantando a moça. A palavra paquerando, coisa do gênero. O Matheus colocou que a virada da piada é que é uma coisa diferente, uma coisa implícita. Uma informação, tá? Coisa não. Legal. O pessoal, a Procarla colocou, a entonação da própria piada depende muito, né? Que aí dá o sentido diferenciado e aí revela as informações implícitas dentro de um texto. Gente, ótimo. A gente acabou de ver um pouquinho de informações que vocês trouxeram sobre piada. Agora nós vamos aprofundar umas características exatas dentro da língua portuguesa. Então vamos lá. Mais um. Conhecendo mais sobre o gênero textual piada. As piadas são textos curtos, populares, de autoria desconhecida e apresentam um enredo e linguagem simples e coloquial, com predomínio do discurso direto e final surpreendente, contadas para provocar risos. O objetivo é divertir, porém, também pode criticar ou manter relações de poder e disseminar preconceitos, por meio de recursos como humor, ambiguidade, sarcasmo e ironia. Eu vou parar nesse ponto aqui, ó. Eu quero saber de vocês, vou começar com ambiguidade. Se vocês sabem o que significa isso, isso é muito usado em piada. E aí, o que a gente pode usar como ambiguidade? Se uma piada traz uma ambiguidade, quer dizer o quê? Ó, o Carlos colocou, gostei, o Carlos colocou que é duplo sentido, a Pro Rosângela também, todo mundo, o Vitor colocou duplo sentido, exato. Lembra que a gente estava falando da ironia na aula passada? Está relacionado a isso, então tomem cuidado, que a ambiguidade, às vezes, é quando você traz o duplo sentido, você está contando alguma coisa, tem piada que traz isso, conta alguma coisa, mas dá aquele desvio na interpretação, é uma informação que está implícita e que pode levar, sim, gerar uma situação, né, de desrespeito. Agora, essa outra palavrinha aqui, ó, sarcasmo. E o sarcasmo? Está relacionado, sim. O Nicolas perguntou, está relacionado? Está relacionado. Aí, ó, já colocaram, tem a ver com uma coisa de tirar sarro. A Ana Luísa falou que tem a ver com a ironia, de certa forma, tanto que ela acompanha aqui, ó. A gente já falou bastante da ironia, agora eu quero falar do sarcasmo. A Maíra colocou que é quando você está tirando sarro de alguém. Ou quando você tenta, assim, o sarcástico, a Natália colocou a palavrinha linda ali. O sarcasmo é quando você você vai direcionar uma fala para alguém, numa piada, e você ofende, mas usando informação implícita. Então a pessoa tem que parar para pensar, tem gente que às vezes nem entende, mas às vezes é uma situação muito chata. Tem gente que ri, mas quem é ofendido não acha graça nenhuma. Então, isso eu vou ficar frisando para a gente não disseminar, quer dizer espalhar esse tipo de, essa parte que não é tão legal assim das piadas. Voltando à leitura, terceiro parágrafo. A temática é bastante variada, quer dizer, o tema, cotidiana ou polêmica, e a narração pode ser feita no tempo presente ou passado, contadas oralmente ou de forma escrita, apresentam os componentes dos textos narrativos, enredo, narrador, personagem e passagem de tempo. As piadas circulam em ambientes informais e descontraídos, onde há proximidade entre os participantes. Eu gostaria que vocês explicassem essa última parte da frase. Proximidade, por que eu posso e tenho mais liberdade de contar uma piada para as pessoas que estão mais próximas a mim? A Ana Lívia já colocou que é mais fácil saber se a pessoa vai rir. Se a pessoa vai rir, boa, também. Você conhece o humor da pessoa, né? A Yasmin falou que é interessante porque, assim, são pessoas que você já é do convívio. Excelente.
O João Vitor colocou que tem que se contar para quem é mais conhecido. Só que ficou faltando terminar a frase. A Betina colocou que é uma forma de entender o outro. De certa forma, sim. Vocês estão indo pelo caminho certo. A gente pega um texto curto e começa a entender qual é a situação comunicativa que é colocado. Agora, só para lembrar, quando a gente fala da situação comunicativa, a gente está falando justamente como a gente pode divulgar, que a gente já viu que são em ambientes informais, vocês já falaram, festas, na hora do recreio da escola, a gente não conta numa situação séria, numa cerimônia, por exemplo, parar e fazer os outros dar risada no meio para poder contar uma piada, né? A gente tem que escolher o momento exato que é propício para contar uma piada. Muito bom. Agora, vamos ver se vocês estão craques mesmo. Agora já é treinando. Primeiro, quais características são constantes na piada? O que geralmente toda piada tem? Agora, com o que a gente já viu. Quero ver, o Felipe colocou curto. A maioria das vezes é curto no caso do texto. A Débora, humor. Camila, humor. Então, vamos lá para as características. A gente pode colocar texto curto. Agora, não é só a opinião de vocês. A gente vai no que a gente já aprendeu. Vai fechar. Humor. Mais algum detalhe que vocês podem... Diálogo, Raul, gostei. Ó, diálogo, a gente coloca como características mais constantes. Todo mundo está colocando humor, final engraçado, personagens, tem que ter alguém, né, que executa a questão, ou é o protagonista da piada, né? Perfeito, as características que fazem parte das principais. Muito bom. Uma observação legal que o João Pedro colocou, tem que ter poucos personagens. Na maioria delas é isso mesmo. Porque o tempo da piada ele acaba sendo curtinho. Isso, a Micaele colocou, igual foi você e a Proaline. Boa, isso mesmo, é um bom exemplo. Continuando, questão 2. Quais assuntos foram transformados em piada? Eu quero saber se vocês conhecem assuntos que foram transformados em piadas. Às vezes até do cotidiano, dia a dia. Já estou até dando exemplo. O Gabriel colocou do dia a dia. Do cotidiano. Teve gente que colocou, infelizmente também tem sobre o racismo, às vezes acontece. Mas nós precisamos, lembra que eu comecei a aula espantando toda essa parte. Então, nós vamos colocar as características que elas devem permanecer e que fazem parte realmente do humor. A parte desrespeitosa, a gente não vai passar para frente, a gente não vai disseminar, tá? Quero ver essa galerinha, tem que ser inteligente, com bom humor e sem desrespeito a ninguém. Ó, gostei. A Beatriz falou assim, política é muito. Ó, a política no Brasil, gostei muito, Beatriz. Um assunto usado muito em piada. Que mais? Ó, situação entre professor e aluno. Vou colocar escola. Eu vou colocar cotidiano de escolas. O cotidiano da escola, várias situações, né? Nós estamos lembrando que nós ficamos no raso. Até o feminismo, a Fernanda colocou que algumas questões do feminismo acabaram virando piadas também. E aí a gente cai de novo naquela questão que não deveria, né? Não faz parte. O Leonardo colocou sobre os animais, às vezes, até de maus tratos. E não é legal, né, gente? Isso é fogo. Terceira questão. Por que as piadas provocam risos? Geralmente as piadas provocam riso, ou deveriam. Por quê? Ó, a Isabelle colocou que está relacionada ao humor, porque tem relação com o humor. Então, ó. Por causa
da relação com humor. Aqui, eu nem vou acrescentar, vamos fechar, não vou colocar etc. Porque é interessante a gente fechar essa ideia aqui. É a chave, ela tem a relação com o humor, a ironia, tudo mais o que acompanha faz parte, está dentro do humor, da questão do engraçado. Legal. Continuando. 4. As representações e assuntos contidos nas piadas agradam a todos. Por quê? E aí, todos se agradam de todas as piadas? Não. Gabriele, Melissa, João, não. Não. Aline, Thomas, todo mundo falando que não. Agora eu quero saber por quê. Quero ver o porquê. Todo mundo foi unânime. Vocês são maravilhosos. Estão super. E por que não? Ah, tem um pouco... Ah, gostei. Já começamos. O Ângelo colocou porque ninguém gosta da mesma coisa. A Ana Júlia falou porque nem todo mundo entende igual. Tem uma coisa também que é bem... A Isabelle colocou porque às vezes é o preconceito, desrespeito com alguém, bem bolado. Agora, uma coisa bem legal que a gente pode pensar é sobre até a questão da regionalidade. Vocês já ouviram falar disso? Regionalidade. Às vezes tem uma expressão de um lugar que o outro não entende. Porque alguém pode se sentir ofendido. Leandro, boa. Olha só, então, vou tentar fechar nessas falas de vocês. Não, porque eu vou tentar fazer menorzinho. Cada pessoa tem um entendimento. A piada também depende vou puxar a setinha da compreensão. Eita, nós. Do assunto. O que é compreensão do assunto? Às vezes alguém faz uma piada com uma coisa que você nunca ouviu falar, não tem a menor graça. Acabou ali a piada, você escuta como se fosse uma história normal e não entende. 5. Agora, você já ouviu piadas que apresentam ideias preconceituosas, desrespeitosas ou de zombaria? Aqui é sim ou não? Você já ouviu isso? Tem gente que não, a maioria colocou que sim. Infelizmente, sim. Alguém já ouviu. A gente vai ter que quebrar esse ciclo, hein, pessoal? Olha, questão 6. Você já se sentiu constrangido com alguma piada? Constrangido é aquela questão de envergonhado, né? E o que você sentiu? Tem gente... E ficou mais dividido. Sim, tem gente que sim, tem gente que não. Agora, deixa eu perguntar uma coisinha aqui. Quando a gente fala em sentiu constrangido, por quê? O que foi que você sentiu? Para quem colocou sim, o que foi que sentiu na hora que a piada não foi legal? Triste. O Márcio colocou que é tristeza. O Júlio colocou que sentiu que a pessoa não tinha respeito. Vergonha. Gente, tá vendo como é sério? Como a gente mexe? Se você não fizer a pessoa rir, não faça a pessoa chorar. Não faça nada. Espere alguém que conheça a piada contar melhor. Claro, né? Então, aqui, a maioria de vocês, eu vou nesse viés aqui do sim. Sentimentos, eu vou pôr no coletivo. Sentimentos que vocês colocaram. Como tristeza, vergonha. Olha só, vocês percebam que isso é justamente o que não tem nada a ver com piada. Nada a ver.
Então, quando a gente fala de tristeza ou de vergonha, a gente não está falando de humor. A gente sai das características de piada. Olha a diferença, tá vendo? Então, perdeu a graça? Não é piada. Vamos finalizando o seguinte. Primeiro, eu vou colocar alguns tópicos para retomarmos os assuntos trabalhados. Então, eu vou fazer assim, ó. Cada item que aparecer ali, eu vou fazer a leitura. E se alguém tiver alguma pergunta, eu gostaria que vocês colocassem no chat sobre os itens que nós vimos até agora. Tá certo? Para encerrar, bem com tudo claro. Todas claras. Legal. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Textos curtos e enredos simples. Tudo ok? Ó, gostei. O Luiz Fernando falou assim, tá super claro. Já tá claro. Ô, gente, que ótimo. Vocês são ótimos. Textos populares, geralmente de autoria desconhecida. As piadas, elas acabam sendo geralmente de autoria desconhecida, a não ser a questão que eu disse dos humoristas. O Rafael falou que tem piada que as pessoas assinam. Sim, é verdade. Por quê? Porque aquela pessoa produziu, né, enquanto comediante, e faz a sua profissão daquilo. Então, ela acaba assinando. Por isso, eu coloquei a palavra geralmente. Continuando. A linguagem simples e coloquial. Alguma dúvida aqui, ó? Toda piada tem uma linguagem simples e coloquial. Boa, Carlos. O que é coloquial? Então, alguém sabe o que é coloquial? Quer pôr lá no chat? Ó, quero a pergunta. João Pedro falou, bom, eu quero a pergunta. O coloquial, gente, é o do dia a dia. Até expressões que nós geralmente não usamos na linguagem culta, né? Então, a gente coloca assim. É igual quando eu falo para vocês, brinco, né? Eu falo assim, bora ler. Sabe essa expressão, bora? Essa palavra bora nem existe. É uma expressão coloquial, numa piada poderia entrar. Ou quando eu falo que vocês são show, tudo isso. Legal, Carlos, valeu a pergunta. Continuando. Assuntos cotidianos ou de conotação preconceituosa que devemos banir. Pergunta. A Giovana colocou que banir é extinguir? Isso mesmo, perfeito. A situação cotidiana faz parte, mas a de conotação preconceituosa, que induz ao preconceito, a gente tem que banir. Excluir, eliminar, extinguir, Giovana, excelente. Predomínio do discurso direto. O que quer dizer o discurso direto? A maioria das piadas são direto no discurso direto. Bruno, diálogo. Ítalo, diálogo. Boa. A Yasmin colocou como falamos do diálogo. Isso mesmo, que é o diálogo. Narração em tempo presente ou passado. Geralmente a gente não nos remetemos muito ao futuro numa piada por ser um texto curto. Então, a gente já conta e encerra ali. Ou como se estivesse contando algo que passou. Ótimo, perfeito. O objetivo deve ser divertir. Então, apenas humor, gente, a vida toda. A gente vai tocar nessa tecla a semana inteira. O objetivo é humor. As piadas podem ser transmitidas por meio da linguagem oral ou escrita. Quando alguém conta, quando vocês escutam, né? Ou quando a gente lê, quando vocês leem. Sempre assim. E para finalizarmos de vez, circulam em ambientes informais com participantes próximos. Deixa eu só olhar se tem perguntas. Não. Ah, já está super claro. O foco está no humor e na ironia. Que tal você criar a sua piada? Compartilhe nas redes, #minhapiada no CMSP. E atenção, respeite o caráter de humor e afaste o preconceito. Afinal,
queremos rir e aprender, não ofender ninguém. Isso é o nosso ponto principal. Agora, a telinha de participação de vocês, o povo já no tchau. Foi muito bom estar com vocês essa tarde. Obrigada pela companhia, participação e até a nossa aula de amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Todos os públicos. Boa tarde, galerinha do 5º ano. Aqui quem fala é a professora Aline Gack. E vocês já sabem que se eu estou na área, é mais um dia de matemática onde? Na sua telinha. Eu sei, deve ter havido agora um pouco de quê? De confusão. O que a professora Fran está fazendo na aula de matemática? E aí, pessoal? Já já eu explico para vocês, mas eu vou deixar ela se apresentar. Vamos lá. Boa tarde, 5º ano. Eu sou a professora Franciele e vim moderar a aula da professora Aline de matemática. Preparados aí para essa aula super divertida? Gente, eu sei que vocês estão falando, né? Mônica e Magali, né? Semana da criança, entendeu? A gente está entrando no clima. Mas vamos lá. Papel e caneta para suas anotações. E eu vou aqui, ó, no detalhe, mandar um super abraço a todos da escola José Hermenegildo Leone, para a escola Fernando Mauro, todos da escola Camilo Castelo Branco, a todos da escola Fernando Pessoa e um super abraço especial a todos da escola Brigadeiro Eduardo Gomes. Claro, também um super abraço a todos que estão acompanhando as nossas aulas aqui do Centro de Mídias, pelo aplicativo, Facebook, YouTube ou pela televisão, tá? Super abraço a todos os pais, responsáveis, alunos e os meus colegas professores, tá? Vamos lá. Pro, você trouxe a Pro Fran para participar da sua aula, mas do que será esta aula? Você ainda não falou. Calma, eu vou mostrar a habilidade, né? Aí vocês já vão entender do que a gente vai falar hoje, pessoal. Vamos lá? Habilidade na telinha. EF05MA15B. Construir itinerários para representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano, primeiro quadrante, utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e giros. Galerinha do 5º ano do meu coração, pega esse finalzinho da nossa habilidade aqui, ó, indicando a mudança de direção e de sentido e giros. Tem alguém mais ideal para participar da aula do que a professora Fran, que vive fazendo o quê? Giros e pula e muda de sentido aqui no Centro de Mídias? Não foi a melhor pessoa para eu chamar? O que vocês acham? Certo? Olha, a Ana Júlia falando que não. Ana Júlia, a professora Fran, que, ó, a Maria falou que sim. Então é isso mesmo. Mas vamos entender um pouquinho o que é. Porque assim, nessa habilidade tem várias palavras difíceis, né? Plano cartesiano, itinerário, palavras que a gente desconhece, a gente não sabe muito bem sobre o que a gente vai falar, né? Então, a gente vai começar a introduzir um pouquinho o assunto de hoje, tá? Vamos lá. Plano cartesiano. Antes da gente entrar no plano cartesiano, eu quero saber de vocês aí no chat se vocês sabem o que é plano cartesiano. Será que eles sabem, Fran? Não sei, será que já aprenderam? Aí eu acho que sim, né, Pro? O que é o plano cartesiano? A Carol disse que já sabe, né? Sabe? A Laís também disse que sabe. Tá, mas quem não sabe, não se preocupe. A gente vai entender um pouquinho do plano cartesiano hoje, ok? Então, na telinha, o sistema de coordenadas cartesianas, ele foi criado por um cara chamado René Descartes, com o objetivo de localizar pontos. Então, ele serve para localização. O plano cartesiano ele pode ser utilizado em estudos geográficos, no sistema de GPS, na localização de um lugar, por exemplo, no cinema. Vocês aí, ó, galerinha do 5º ano, às vezes vai lá no cinema, antes da pandemia, né, antes de tudo isso, né, Pro? E aí, você ia lá no cinema, você escolhia o local que você ia sentar e eles te davam, por exemplo, uma letra e um número. Plano cartesiano, vocês já estavam o quê? Trabalhando e vivenciando o plano cartesiano,
certo? Já com essa combinação de letras e números, certo? E aqui, ó, a gente tem um exemplo do plano cartesiano, do primeiro quadrante, tá? Que vou deixar bem claro para vocês. O primeiro quadrante é aquele que trata dos números positivos, ok? Então, a gente tem na vertical e na horizontal. E, primeiro, assim, né? Onde é horizontal e onde é vertical? Vamos lá. A vertical, de pé, horizontal, deitado. Para ficar mais claro para vocês, tá? Então, vamos lá. Vertical em pé, horizontal, deitado. Mas, Fran, quando eu for localizar alguma coisa, eu posso dizer qualquer número, em qualquer ordem? O que você acha? Eu acho que não, acho que existe uma ordem correta. Isso mesmo. Quando eu vou localizar algo, eu tenho uma ordem correta para falar. Então, eu primeiro falo na horizontal, para depois falar na vertical. Galerinha, vamos lá. Essa aqui não é a única aula sobre plano cartesiano e itinerários. A gente vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto, certo? Inclusive, a gente vai ter um jogo mais para frente, não é agora não, tá? Então, eu não vou entrar em muitos termos técnicos agora. Porque sim, vertical tem um nome correto, horizontal também tem um nome correto, mas essa aqui é só uma introdução ao assunto. Então, a gente não vai entrar nos nomes técnicos agora, ok? Por enquanto não, só vertical e horizontal mesmo, certo? Então, vamos lá, vamos começar. Observe essa imagem abaixo e responda. Então, ó, lembrando que, Fran, eu falei assim que eles têm que falar primeiro a localização na horizontal, para depois falar na vertical, ok? Percebam que na horizontal eu tenho números e na vertical eu tenho letras, ok? E aí eu preciso localizar falando a coordenada, ok? Então vamos lá. Qual é a localização da farmácia? Será que eles sabem, Pro? E aí, dá uma olhadinha no chat para mim. E aí? Eles estão confundindo um pouco a ordem, né? Lembrando que primeiro a gente fala horizontal, tá, gente? Horizontal é o número. Isso. Mas alguns estão acertando. Eles estão, de fato, acertando a localização da farmácia, tá? Entendi. Então, ó, já que eu falo primeiro horizontal, eu vou ter que seguir aqui a minha linha, ó, tá? Eu vou rabiscar esse nosso plano aqui, tá ok? Então, eu vou seguir aqui a linha e descubro na horizontal, que é o 2. Agora, falta eu descobrir na vertical. Na vertical, olha aqui, é o C. Então, essa localização correta seria 2C. A localização da farmácia é a localização 2C, ok? Vou colocar aqui, pessoal. Lembrando, vou repetir mais uma vez. Primeiro eu falo na horizontal, para depois falar na vertical. Então, a farmácia fica 2C, certo? Qual que é o próximo que a gente vai ter que encontrar, Pro? A escola. A escola. E agora? E a escola? Qual é a localização da escola nesse nosso quadrante aí? E aí? A localização da escola. Eles estão acertando, Pro? Estão. Agora tá na ordem correta? Sim. Agora sim, né? Então, vamos lá, vamos encontrar, ó. Eu venho aqui primeiro na horizontal, então, ó, escola, e encontrei 4, ok? E agora eu vou na vertical. 4H. 4H. Essa é a localização da escola. Por fim, a gente tem que encontrar mais um local. Qual é o local, Pro? O hospital. O hospital. E aí, será que vocês já sabem onde fica o hospital? E aí, qual é a localização do hospital? Eles estão acertando, Pro? Então, Olha, então quer dizer que eles já entenderam que primeiro tem que falar na horizontal para depois falar na vertical, certo? isso mesmo. Vamos lá encontrar? Então, o hospital. Eu vou aqui, ó, na linha do hospital e encontro na horizontal o número 6. Depois eu vou na minha vertical e encontro a letra E. Portanto, o hospital fica na localização 6E. E aí, pessoal, até agora, tá certo, tá errado, tá fácil, tá difícil? E aí, muitas palavras diferentes na nossa habilidade, mas que quando a gente vai ver na hora H não é tão difícil assim, né?
Ó, tá fácil, hein? Eles estão falando muito sobre o jogo Batalha Naval, que lembra bastante quando a gente vai derrubar o navio, que a gente tem que falar as coordenadas de onde o navio está localizado, Sim. onde a gente acha que está, né? Inclusive, vou só jogar a pista aí e vocês pensem. Existe um outro jogo que utiliza coordenadas também. E se vocês adivinharem qual é este jogo, eu digo aí pra vocês, eu vou ficar só olhando o chat. E a gente vai fazer esse jogo. Não hoje, mas a gente vai fazer esse jogo. Mas não é batalha naval, pessoal. Vamos para a próxima atividade? Vamos relembrar um pouquinho sobre... Ó, já acertaram. Ana Júlia já acertou, mas depois eu falo. Não vou falar agora. Vamos lá. A gente vai relembrar um pouquinho sobre ângulos agora, tá? Porque para a nossa atividade principal do dia, a gente vai utilizar um pouquinho do conhecimento sobre ângulos, certo? Então vamos lá, Oráculo, coloca na telinha aqui para mim. Desses 3 ângulos que nós temos aqui, ó, vou só grifar. O primeiro, o segundo ou o terceiro é o ângulo reto. Qual desses 3 é o ângulo reto? E aí? É o ângulo 2? Ó, a Cleide disse que é o 2, Pro. Será que é o 2? Será que eles acertaram? Tá todo mundo falando 2, não tem, assim, unanimidade nesse chat, Pro. Todo mundo falando 2? Todo mundo falando 2. E todo mundo que acertou. Então, esse aqui, ó, o ângulo 2, ele é um ângulo reto. Lembrando que o ângulo reto, ele possui 90 graus, porque ele é 1/4 de volta. Vocês que trabalharam bastante sobre fração, sabem qual é essa fração 1/4. Olha aqui a imagem, gente. É uma imagem dividida em 4 partes, onde nós utilizamos uma parte só. Então, ó, vou até mudar aqui a cor da minha caneta, porque eu quero que vocês visualizem bem essa parte. Então, é 1/4 de volta, é uma parte só. Então, aqui, ó, aqui nós temos o quê? O ângulo reto, correto? Ó, isso mesmo. Onde mais nós teremos? Se a gente pegar uma outra parte daqui, nós também teremos o reto. Aqui também é reto. Então, 1/4 de volta é igual ao ângulo reto, ok? Só para a gente retomar, porque a gente vai utilizar esse conhecimento já, ok? Vamos lá. E agora? Agora vem onde o bicho vai pegar. Calma, vai dar certo, pessoal. A gente vai conversar várias coisas sobre isso. No final vai dar certo. Inclusive, vocês encontram essa imagem no volume 2 de vocês. Isso mesmo. A professora fez algumas alterações, né? Óbvio. Porque aquela atividade do livro, ela é para o trabalho presencial, né? Para o estudo presencial. A Pro teve que fazer algumas modificações para a gente conseguir trabalhar com ele aqui no Centro de Mídias, ok? Mas quem quiser ver essa imagem mais de pertinho e tiver o volume 2, encontra essa imagem no volume 2, certo? Então vamos lá. Essa é a Regina. Essa menina bonitinha aqui, ó, é a Regina, ok? A Regina, a gente vai ter que o quê? Ajudar a Regina, a gente vai ter que encontrar onde a Regina senta seguindo as informações. Tipo uma atividade de pistas, sabe? Então, seguindo as pistas, a gente vai ter que encontrar onde a Regina senta. Tá. Deu para entender, Pro? Deu. Você vai me ajudar nessa? Vou. Tá, então vamos lá. A gente vai ter que encontrar onde ela senta seguindo as pistas. Primeira pista é a seguinte, Pro, vamos lá, você vai me ajudar, hein? A Regina não se senta nas carteiras da frente. O que isso diz pra gente? Então, se ela não se senta nas carteiras da frente, a gente pode eliminar todas as primeiras? Todas as primeiras? O que vocês acham? Ó, a Profran falou que a gente podia eliminar essas primeiras carteiras. Vocês acham que ela tá certa? E aí? Vocês também fariam isso? Já que aqui a pista está dizendo que ela não senta nas carteiras da frente. E aí? Ó, a Isa, a Thalia, o Nicolas, está dizendo que sim. Mas, ó, pergunta boa agora. Pro, como é que eu sei qual que é da frente? Se é essa ou se é... Vou até trocar de cor aqui para ficar mais fácil. Pessoal, vamos lá. Como eu sei que é da frente? Se é essa ou se é essa? Eu vejo pela lousa. Ah, agora entendi. Pro, tá certo. Ó a pegadinha aqui da professora Aline. A professora Fran falou que ela olha pela lousa. Porque aqui na nossa imagem tem uma lousa. Então, ela entende que as carteiras da frente são aquelas mais próximas da lousa, é isso? Sim. O raciocínio da Pro Fran tá certo? Vocês pensaram a mesma coisa? Diz pra mim se vocês pensaram a mesma coisa que a Pro. E aí? Sim. Ó, a Maria disse que sim. Pro, então tá tudo certo. Então, a gente vai eliminar as primeiras carteiras, fechou?
Tá. Tá, vamos lá. Então, a gente já sabe que ela não senta nessas, ok? Vamos olhar agora a nossa próxima pista. A próxima pista é a seguinte. Presta atenção, hein, Profran? A Regina está ao lado da mesa da professora, de frente para as carteiras, é onde a Regina está. Dá para ver, ela está aqui, ó, do lado da mesa da professora e olhando para as carteiras, né? Então, aí tudo bem. Ela vai caminhar entre as fileiras B e fileira C. Tá, entendi. Ela vai caminhar entre as fileiras B e C. Pro, qual será a fileira B e qual será a fileira C? E aí, você consegue pensar? Qual que será que é, hein? Eu coloco a B nessa daqui e a C é aqui. Você acha que a B é aqui e que a C é aqui? Isso. É isso? É uma lógica de se pensar, né, galera? Porque, ó, vamos lá. Se a gente começar, seria aqui, ó. A, B, C, D e E. É isso que você pensou, Pro? Isso. Entendi. Então, o nosso programa está dizendo que ela vai caminhar entre as fileiras B e C. Então, ela vai caminhar mais ou menos aqui. É isso? Sim. Entendi. Então, ela vai caminhar aí no meio, ok? Até aí, vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo se localizar? Porque agora vem o quê? O pulo do gato. Pulo do gato. Vou mostrar para vocês. Presta atenção. Então, tá bom. A gente já viu que ela vai andar pela fileira B e C. E é entre as fileiras B e C, e ela vai virar à esquerda na terceira carteira. Ela vai virar à esquerda na terceira carteira. E aí, agora vem o pulo. E aí, professora, qual é a esquerda? A gente tem uma maneira de pensar. E qual é essa maneira de pensar? Eu penso que quem está se deslocando é a Regina. Certo? Então, é a esquerda da Regina. Boa. E por que não é a esquerda da galerinha do quinto ano, Pro? Porque eles estão de lado contrário à Regina. Porque o livro está de frente. Então, a gente tem que pensar naquela questão do espelho, né? Quando nós estamos, eu falo bastante com vocês isso na aula. Quando nós estamos de frente para o espelho, são os lados opostos que levantam. Vamos pensar aqui agora, ó. Eu acabei de levantar minha mão direita. Se vocês levantarem a mesma mão que eu estou levantando, qual é a mão de vocês que levanta? E aí, galera, a Prof. Fran falou uma coisa. E aí, respondam para ela. Levanta a mesma que eu, do mesmo lado. Levanta a mesma mão do mesmo lado. Qual é a mão que vocês vão levantar? A esquerda. Ah, olha lá, a Tiffany, o Pedro, todos estão dizendo Isso que é a mesmo, esquerda. é o oposto. Então, a gente tem que pensar no inverso. Se a gente pensar do nosso lado esquerdo, a gente erra essa questão. Então, a gente tem que pensar como sendo a Regina. Então, assim, Pro, essa questão, ela tem uma pegadinha, então, né, na realidade. Porque se a gente olhar essa atividade de frente, nós vamos acabar errando o lado. Sim. Não é? Então, a gente não pode olhar essa atividade de frente. A gente tem que olhar como se nós fôssemos a Regina, não é isso? Isso mesmo. A professora Carla até falou, pode virar o livro. É uma estratégia. Isso. Pessoal, é isso mesmo. Inclusive, não tenham vergonha de fazer isso. Lá na sala de aula, quando eu estou com os meus alunos, eu faço isso mesmo. Eu falo para eles, virem o livro. Virem o livro. Se imaginem sendo a Regina, a garota que precisa encontrar o lugar para sentar. Então, virem o livro que vai ficar muito mais fácil vocês fazerem isso. Entendeu? Ó, pro Ivanete também falou que é assim mesmo. Então, aqui, qual é a pegadinha? Se você olhar o livro de frente, a imagem de frente, você provavelmente vai errar essa atividade, certo? Inclusive, a gente fez esse teste só nós duas, né, professora? Sim. Nós fizemos esse teste e, olhando de frente, a gente erra. Mas se a gente virar o livro, ou a gente se virar para ficar na mesma posição que a Regina, aí a gente acerta, não é? Sim. Então, tá bom. Então, a gente já entendendo tudo isso, vamos encontrar o lugar que ela senta, né? Só tá faltando isso agora, né? Então, vamos lá, pessoal, ó. Só retomar. Então, ela já está entre a fileira B e C. Então, ela vai virar à esquerda na terceira carteira. À esquerda na terceira carteira. Vamos lá, Pro? Então, vamos lá fingir que a Regina está andando, passou uma carteira, passou duas. Ela vai virar à esquerda, Pro. Então, será que eu acertei? É essa, Pro? Essa mesmo. A esquerda da Regina é a fileira C. Oh, entendeu? Agora, vocês entenderam o movimento que nós fizemos aqui?
nós nos colocamos no lugar da Regina para responder essa questão. Muitas vezes a gente está acostumado, né, a olhar o livro de frente, né, e responder as questões assim. E principalmente essas questões de localização e itinerário, nós temos que se colocar no lugar do personagem. Isso mesmo. Não é? No caso aqui da nossa Regina. E aí eu tenho certeza que vocês vão acertar. E outra coisa, se vocês já fizeram essa atividade em um outro momento, é legal vocês darem uma outra olhadinha no livro para ver se vocês pensaram da mesma maneira que nós, né? Se vocês acertaram ou não, certo? Ó, a galera falando que a explicação tá ótima. Então, ó, vocês que têm esse livro, façam esse movimento em casa. Lembrando que você de casa, que está olhando de frente, a esquerda também seria diferente. Não é, Pro? Exatamente. Aqui nós estamos exatamente na mesma posição que a Regina, eu e a professora Aline. Isso, porque Mas a gente se tá eu Isso. virar, a gente fica na mesma posição como se fosse o livro. Que é como se fosse o aluno olhando o livro, né, Pro? Exatamente. É isso mesmo. Então, ó, só retomando para vocês olharem a imagem, ok? Então, esse lugar, o circulado, é o local que a Regina senta, ok? Ok, então vamos lá. Mas a gente falta mais um questionamento, Pro. Vou mostrar para eles, porque a gente, inclusive, ó, antes de eu entrar nessa, a gente já retomou hoje. Então, quem disser que não sabe, sacanagem comigo, hein, pessoal? Vamos lá, hein? E aí? É a mesma imagem, Pro? Mas qual é o ângulo? Qual foi o ângulo possível? A gente pode dizer que ângulo que a Regina utilizou para ir do lado da carteira da professora até o local que ela senta? E aí? A gente falou de ângulo hoje, né, Pro? Falamos e já tem gente ali respondendo, Pro. Sério? E aí, pessoal, qual é o nome do ângulo que foi possível notar, né, na verdade, lá da carteira do lado da professora até o lugar que ela senta? E aí, pessoal? Ó, Pro Cícera, Sofia, o Wendel estão dizendo que é o ângulo reto. Mas, Pro, eu não gosto só de falar, eu gosto de mostrar. Então, vamos mostrar para eles se é isso mesmo? Vamos. Então, eu vou fazer o mesmo caminho da Regina da telinha anterior. E aí, a gente vai ver se é reto ou não é reto. Se a professora fizer meio torto, desconsidera, tá? Vamos ver o todo, gente. Vamos lá. Então, ó, Regina, ok? Então, ó, vamos lá. E aí, galera? Será que comprovamos que ela andou em ângulo reto? Ó, tem gente falando até reto 90 graus, hein, Pro? Bem aí específico, sim, né? Muito. Pessoal, a aula em si era mais para a gente fazer esse movimento é uma introdução, na verdade, né? A itinerários, tá? Eu vou colocar a nossa sugestão de atividade e volto para falar com vocês, ok? Porque eu vou explicar a sugestão de atividade. Então, vamos lá. Essa imagem tem lá no livro de vocês. Olha aqui a Lininha falando. A Lininha está falando assim, de olho na dica. Esta atividade está no EMAI, volume 2, página 31. Certo? Aqui vocês vão ver que já tem 2 pontos marcados, mas eu não quero eles. Não quero, Pro. Esses já estão feitos. Eu quero essas 2 localizações. A localização 4-3 e a outra localização 3-4. Lembrando que a gente vê primeiro na horizontal para depois ver na vertical. Então, vocês vão encontrar esses 2 pontos, 4-3 e 3-4. Vai marcar, Pro, eu preciso desenhar todos esses quadradinhos? Não se tem no livro de vocês. Então, usa o que está no livro, localiza esses 2 pontos, marca eu no CMSP, marca a professora Aline Gack, marca a professora Fran. Lembra, faz bem bonitinho, bem colorido para aparecer. Bate uma foto, marca a lininha do meu coração, isso aí. Pessoal, então utilizem lá o quadrante que já tem lá no livro de vocês e ó, encontrem esses 2 pontos, 4-3 e 3-4, certo? Lembrando, né? Primeiro horizontal e depois vertical. Pro, você acha que eu posso dar spoiler do que será a nossa próxima aula sobre plano cartesiano? O que você acha? Eu acho que eles merecem, eles participaram bem aí da aula. Será? Então, vou fazer o seguinte, está faltando aí uns minutinhos, né, 50 segundinhos, diz pra gente do que será o jogo sobre plano cartesiano que nós vamos fazer aqui. Eu e a Pro.
Olha, eu sei que alguns de vocês acertaram, e não é Batalha Naval. E aí? É um outro jogo que usa o plano cartesiano. Kaique acertou, Pro. A gente vai fazer. É um outro momento, eu não vou dizer quando, mas a gente vai jogar junto com vocês o Campo Minado, galera. A gente vai utilizar o plano cartesiano para jogar Campo Minado. Pessoal, vamos lá? Aqui, ó, tem a telinha de avaliação. Avaliem a aula de hoje. Quem gostou da Profran com a gente hoje, avalia positivamente pelo QR Code ou o link da telinha, galera. Pro, muito obrigada.